Bom, então esses canais, né? Vocês limparem esses canais é extremamente importante. Quando a gente vai para Mariângela, que para mim é o mito hoje, né? Da comunicação governamental, da comunicação pública, ela que participou da minha banca de qualificação e da minha banca final e foi minha orientadora na USP. E ela é a coordenadora do curso de especialização em comunicação pública da ECA, né? Ela fala assim que a comunicação passa, então, a ser agente transformador, porque é capaz de cobrar, de denunciar ou simplesmente solicitar aos órgãos estatais informações precisas sobre assuntos de seu interesse. E no momento em que ela tem o poder do voto, as forças políticas do Estado passam a necessitar e a desejar o papel de emissoras de mensagens, especialmente quando os movimentos da sociedade civil passam a se constituir em forte base social organizada, crítica e formadora, logicamente, da opinião pública. E aqui tem um ponto interessantíssimo que é legal a gente frisar e deixar para vocês, que é o papel da ouvidoria, né? Então, todo órgão público precisa de um canal de ouvidoria ou ombudsman, né? Esse canal que dê voz para a sociedade, para a população, para as pessoas que fazem parte daquilo. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente briga e é complexo por conta da falta de recurso no próprio Conselho Regional de Relações Públicas, né? O nosso canal denunciativo acaba sendo os representantes. Então, assim, eu me deparo com os alunos, por a gente não ter um canal simples, fácil, que tanto os alunos ou profissionais consigam, de fato, fazer denúncias da mal utilização da comunicação, ou muitas vezes quando é excludente no sentido das relações públicas não serem contempladas, seja no concurso público e assim por diante, as pessoas me mandam mensagem no WhatsApp, enfim, então esse processo de ouvidoria é muito importante, porque é ele que vai estreitar, é ele que vai fazer com que a pessoa, né, se sinta parte daquele governo, se sinta parte daquela coisa pública, se sinta parte daquele conselho e assim por diante. Então, gosto da Mariângela porque ela nos alerta a um canal fundamental. Então, muito mais do que mandar mensagens, né, esses canais. E as mensagens se tornam interessantes e paga-se muito bem para quem trabalha com comunicação no meio público, por quê? Porque associa-se com essa coisa não constitucional, né, que um governo transparente, um governo com uma imagem positiva, a possibilidade dele ser reeleito ou fazer o seu sucessor, né, isso aumenta, né, porque tem o voto vinculado, tem esse vínculo do voto, né, e você formar a opinião pública para esse segmento, nesse processo construtivo, ele vai de fato acontecendo e é bem interessante tudo isso. Mas a maior dificuldade hoje, a maior dificuldade, aí eu sinto na pele, já senti na pele, vejo os profissionais que atuam fazer com que aquilo que está lá na nossa veia, né, que eu vou até trazer, eu vou fechar a aula com isso, né, seja utilizado de fato direito como a grande ponte entre a questão governo, né, entre o governo e a população, né? Então eu vejo um viés às vezes um tanto quanto distante da nossa profissão, simplesmente para fazer o cerimonial, enfim, assessoria, cuidar de discursos e assim por diante. Vamos para Torquato, galera. Gaudêncio Torquato. A comunicação deve ser entendida
como um dever da administração pública e um direito dos usuários e consumidores dos serviços, né? Sonegar tal dever e negar esse direito é um grave erro das entidades públicas. Os comunicadores precisam internalizar esse conceito na crença de que a base da cidadania se assenta também no direito à informação. Inclusive, né, um dos princípios constitucionais é o da transparência, da publicidade dos atos administrativos de um governo. Por isso que você tem os jornais oficiais, né, os diários oficiais, jornais do município, o Jornal do Estado e assim sucessivamente, o Jornal da União, para que ali você faça aquela coisa aparentemente simples, né? Que é do conceito lá que o professor Ciro Couto prega. Tornar comum, né, aquele ato do governo para que a sociedade fique sabendo. Mas o desafio não é simplesmente tornar comum e deixar isso de fato público para que as pessoas tenham acesso. O difícil, o grande legado, o desafio está realmente no diálogo, né? E isso também demanda tempo, demanda vontade política, que acho que é o maior desafio que nossa profissão precisa enfrentar nesse meio e no dia a dia. Olha o Andrade onde vai. Relações públicas governamentais é o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração pública para estabelecer uma mútua compreensão entre governantes e governados, né? Isso é uma adaptação aí oficial da ABRP. Ou ainda, relações públicas governamentais é o método de ação que, através do diálogo planificado e permanente entre os governantes e governados, procura identificar o interesse social. Esse é o grande viés, esse talvez seja o grande troféu das relações públicas, nesse segmento, é fazer com que os interesses da população, né, essa ponte social que a nossa profissão deve estabelecer para que o clamor do povo, da população, seus anseios sejam de fato, se não atendidos, minimamente analisados e ouvidos diante de uma decisão que se faz importante dentro daquilo que a gente chama de democracia. E aí, galera, se a gente for debater democracia tem diversos nichos, democracia tem diversos estágios, enfim. Não vamos entrar nessa seara, mas não entendo de democracia de, vontade popular, ok? Anseio do povo. Quero destacar o trabalho de uma colega, né? A gente compartilhou algumas aulas no mestrado aqui da Universidade de Sorocaba, né? E apesar de ser linhas de estudos divergentes, como muitas das vezes a gente estava falando da questão pública, né? Eu com o Enéas, com uma pegada mais eleitoral, no sentido, às vezes, de falar de eleição e tal, mas a questão do governo sempre entrava, enfim, em pauta. Então, às vezes, a gente tinha algumas aulas juntos e participei de alguns debates. Ela concluiu em 2019, o ano passado, o dela, se eu não me engano, e ela fez uma análise, a Fernanda Brunhereto, que é jornalista e é cerimonialista lá na Câmara Municipal, ela fez uma análise da participação da população na Câmara Municipal. Qual é o meio que hoje os vereadores conseguem dar de acesso à população? As audiências públicas. E aí, cara, numa questão assim, se você for pensar pífia, até no ano de 2018, a Câmara Municipal de Sorocaba realizou um total nos 300
acho que são 330 dias mais ou menos ativos, né? Porque ali existe um recesso parlamentar, enfim, 44 audiências públicas aí para debater temas diversos, né? E aí também lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, algumas coisas como metas fiscais, enfim. Mas aí, desde direito da mulher, direito dos animais, questões ambientais, uma série de coisas. 44. Dessas 44 audiências públicas, a gente tem uma média de 40 participantes em cada audiência, que representa um universo de 1.783 pessoas. Será que 1.783 pessoas participando ativamente do debate público do município de Sorocaba, de fato, é representado o anseio das 700 mil pessoas que aqui habitam? Então, é essa baixa adesão que a Fernanda foi estudar. Inclusive, ela faz uma análise dos veículos que são utilizados para divulgar, se é falta de divulgação, se é falta de interesse. Eu acho que é uma questão educacional que a gente deveria investir, conforme as pessoas vão entendendo a consciência de um período eleitoral, como ela tem que votar. Depois, ela precisa entender os mecanismos que ela tem para cobrar e ser ouvida, né? Porque me parece que também a população vota, elege, aí a responsabilidade é inteira do cara. E isso não é democracia. Ele vai governar como? Diante dos anseios do povo, né? E a gente não tem essa consciência, né? A Fernanda até traz lá dessas 44 audiências públicas, e aí ela faz uma análise de cada canal, enfim, né? Que é a pesquisa dela. 362 publicações. Será que isso atingiu os estudantes aqui de Sorocaba? Os estudantes universitários? As pessoas que estão na Uniso, né? Enfim, quem, sem dizer que foi por algum interesse de trabalho, de fato participou? E aí eu tiro o chapéu sim para o Tarsis, quando o Tarsis faz com que os alunos vão lá e participem desse momento, para entender. Muitos alunos acham que quando eu falo problema educacional é exatamente porque se às vezes um professor anseia ou pensa uma atividade acadêmica nesse nível, muitos alunos acabam vendo isso como um preconceito, mas isso é formação cidadã, isso é formação participativa, é isso que as relações públicas precisam inserir nesse meio. Pessoal, desculpa a empolgação, mas eu termino aqui o nosso encontro de hoje, né, com 1982, né, a gente começou com 79, e aí a gente vem aí, né, o Teobaldo em 82. Se o povo de uma cidade não compreender a administração pública local, é quase certo que ele terá um conceito errado dos fatos. E se ele não tiver a oportunidade de julgar os fatos e a política estabelecida, ela ou ele reagirá aos rumores. A população de uma comunidade é capaz de analisar e entender os problemas de um governo municipal, mas é necessário que ela tenha acesso às mesmas informações básicas que devem ter os vereadores e funcionários públicos. Pessoal, hoje a aula também foi um pouco de desabafo, né? Porque a gente fica um tanto quanto agoniado quando a gente trabalha essas perspectivas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje, apesar de ser sexta-feira, as duas últimas. Eu queria estar fazendo tudo isso pessoalmente, levando slides, exemplos, vídeos, mas vai passar tudo isso, né? Em breve, muito em breve, estaremos juntos. Como eu falei na disciplina das duas primeiras de hoje, a gente tô esperando aqui uma determinação da reitoria. Conforme for, a gente faz uma reavaliação junto aos alunos de como será a aplicação da prova, enfim, fiquem tranquilos por hora. Muito obrigado pela paciência,
Que vocês tenham um excelente final de semana. Obrigado por tudo e até a próxima de coração.